Hoje seria o nosso último encontro do Acenda Sua Luz, mas conforme combinamos antes de começar a gravação, vamos finalizar ele um pouquinho antes e vamos fazer mais um encontro agora no mês de dezembro. Então, é muito importante que a gente reflita que essa mentoria é para que você brilhe, mulher, para que você não tenha medo de ser uma profissional diferenciada, extraordinária e que faz a diferença na vida de todos aqueles que estão ao redor. Tem muitas pessoas que têm medo do sucesso. Vocês sabiam disso? Por isso que não colocam o seu time em campo, né? Então, assim, ó, que não colocam o seu time em campo. Então, acenda a sua luz, o foco dele é que você melhore cada dia mais para brilhar e fazer com que as pessoas que estão ao teu redor cresçam também. A Elisete, lá em São Paulo, a partir do momento que ela se permite brilhar, ela ilumina toda a escola. E outras pessoas também passam a brilhar. A Michele, se não me engano, está no Rio Grande do Sul, né, Michele? Também, a mesma coisa. Quando ela entender o seu papel e se permitir brilhar na função que ela está desempenhando, as outras pessoas também vão brilhar. O grande problema, e assim todas as outras que aqui estão, o grande problema é que muitas vezes a gente tem medo de se colocar no jogo. A gente tem competência, a gente sabe que é melhor da região naquilo que está fazendo, quem sabe melhor, né, do estado, melhor, enfim, mas a gente fica com a síndrome do impostor, achando que nunca está pronta para fazer aquilo. Lembre, anota bem grande aí no teu caderninho. Todo e qualquer líder que faz o seu papel de líder, efetivamente, está nos holofotes, tá? E vai ser criticado. Então, critique. Já que as pessoas vão falar de você, se permita fazer o seu melhor. Porque as pessoas falarão ou bem ou mal, ou pouco ou bastante, mas elas falarão de você. Se você está num cargo de liderança e ninguém fala de você, então é porque você não está deixando a sua marca. E isso é muito importante. Nós precisamos aprender, tá? A deixar a nossa marca de maneira extraordinária. E começamos aqui, o primeiro ponto da nossa reflexão é o que você está fazendo com aquilo que você está aprendendo? Sabe por que eu pergunto isso? Porque tem muitas pessoas que estudam, estudam, estudam e não aplicam. E quando eu estudo e não aplico, não vale. Quer dizer, vale sim, vale para a gente ficar com a cabeça cheia de perguntas. Por quê, por quê, por quê, por quê? O aprendizado, ele não vira uma atitude, ele enfraquece a sua autoridade. Por quê? Porque se a Nádia entende o que ela aprendeu, o que ela tem que fazer para tornar a escola dela uma escola de destaque ali no município dela, no bairro dela, e ela não faz, ela se enfraquece. Porque ela se coloca, ela se frustra. Então, eu tenho que colocar o meu time em campo. O meu time, quando eu estou falando, sou eu. Eu tenho que me colocar em campo. Aprendizado que não vira atitude faz com que você se frustra. Quantas coisas vocês têm anotado? Trouxeram o seu caderninho hoje? Estão com o caderninho aí? É? Ah, bonitas. Agora eu quero saber assim, quantas coisas estão nesse caderninho aí que você aprendeu, entendeu o que precisa fazer, tem clareza que precisa fazer, mas não colocou em prática. Aqui um pouco, outra profissional com menos competência que você
Vai pegar um recorte disso que já você tem anotado aí no seu caderninho e vai colocar em prática, e vai colocar em prática. E você vai ficar para trás. Às vezes nós ficamos pensando assim, por que aquela fulana está se destacando e eu não? Porque ela teve coragem de colocar em prática. Então, anote, deixe assim, com as suas canetas coloridas bem destacado. O que você está fazendo com aquilo que você aprendeu aqui na mentoria até hoje? Hoje seria o nosso último encontro, nós vamos ter mais um, né? Então, como eu falei no início, nós vamos ter mais um. Mas assim, ó, todas essas manhãs de sábado, eu sei que vocês me disseram que vale a pena, eu sei que vocês me disseram que vocês estão aprendendo, eu sei que vocês me disseram que tudo está fazendo sentido, mas a minha pergunta para você é: lá no dia a dia da escola, teve coragem de colocar em prática? Ou você colocou 10%, 5%? 5%, 10% é melhor que nada. Mas aqui eu quero acelerar os teus resultados. Então, eu não quero que você só coloque 5 ou 10. Eu preciso que você coloque tudo aquilo que está aí. Todo o teu potencial. Eu sei que a Márcia tem um projeto paralelo com a escola. Tem que colocar todo o seu potencial. Por que um pouco, Márcia, outra pessoa vai fazer? E não é porque alguém copiou a tua ideia. É porque é uma oportunidade de mercado que você viu que outras também viram. A Flávia está numa transição de carreira. Nem sempre a primeira porta que se abre é a melhor. Nem sempre aquilo que parece que foi uma oportunidade é. E a gente precisa entender sobre isso. Eu preciso entender, você precisa entender. Faz sentido esse primeiro ponto? Se faz sentido, escreva. Faz sentido. Se não faz sentido, escreve. Professor, eu não concordo. Mas, pelo amor de Deus, converse comigo, mulher. Converse comigo. Segundo ponto. Escola. Escola, gente. É um organismo vivo, né? A gente está sempre em movimento. E para que eu acenda a minha luz, para que eu me destaque, eu preciso entender que o tamanho da minha produtividade é do tamanho da minha identidade. O que quer dizer isso, gente? Para que eu acenda a minha luz, eu tenho que mostrar resultados. É ou não é? Para que eu acenda a minha luz, eu tenho que mostrar resultados. Para que eu mostre resultados, eu tenho que ser uma mulher produtiva. Para que eu seja produtiva, eu tenho que me organizar. Para que eu me organize, eu tenho que saber o que eu quero da minha vida também. Então, ó, presta bem atenção. Se o tamanho da minha produtividade é o do tamanho da minha identidade, eu, Ana Paula, tenho que entender como que eu me identifico, qual é o meu DNA. Eu sou proativa ou eu espero que as coisas caiam no meu colo? Porque às vezes a gente quer as oportunidades, mas a gente espera que ela caia no colo, né? Ah, Deus vai me abrir uma porta. Deus me mostra a porta, mas quem tem que ir lá mexer na maçaneta sou eu. Quem tem que levantar a bunda da cadeira e ir atrás daquilo que eu quero sou eu. A Betânia, lá na escola dela, para conquistar os alunos dela, ela que tem que ir atrás.
Às vezes não é ela ir atrás, precisar ligar para o aluno, mas ela tem que fazer dentro da escola algo que chame a atenção daquele aluno que ainda não está na escola, mas ela tem que levantar a bunda da cadeira. A Nádia, que tem escola particular, a mesma coisa que a Betânia. Porque a vida, gente, é uma competição constante. Já falam, né, que a gente já é vencedor, que a gente venceu, né, a questão do espermatozoide. Já somos vencedoras. Só que não adianta a gente ganhar a primeira competição e depois ficar quieta. Não adianta eu sentar no cargo de gestão e depois ficar quieta. Não adianta eu fingir que está tudo bem. Começar, não, eu entrei, eu fui selecionado, eu passei por um concurso e depois ficar quieta. Eu preciso me movimentar. Então, qual é hoje a sua identidade como gestora? Lembram lá no curso Gestão Escolar na Prática? Quem já fez, quem está renovando, enfim, lá no curso Gestão Escolar na Prática, que eu sempre falo para vocês o seguinte: escolha como que você quer ser reconhecida e trabalhe para isso. Se na minha identidade, se no meu DNA tem que eu vou ser reconhecida como... Deixa eu só desligar aqui que eu vou ser reconhecida como uma profissional proativa, eu tenho que trabalhar para isso. Eu não deixo os meus professores esperando, eu não deixo a minha equipe sem resposta, eu não deixo os meus alunos... Não, porque eu trabalho, eu vou em busca. Então, eu preciso refletir a respeito disso. Sabe por quê, gente? Porque mais um ano está acabando. E quem que você acredita que é? Porque tem pessoas que acreditam que é, mas não agem para ser. Ó, vou escrever aqui, ó. Agir para ser. Existe uma diferença entre acreditar e agir. Quantos de vocês já foram surpreendidos, gente? Olha só. Aí eu acho que eu sou uma boa gestora. Daí, na avaliação de final de ano da escola, é detonada. Daí eu tenho que fazer a autorreflexão e pensar assim, será que eu sou o mesmo? Porque uma coisa é o conto do vigário, né? As pessoas contam e acreditam. Ó, escreva bem grande aí no seu caderninho. A pior mentira é a que você conta para você mesma. Vocês querem ouvir uma história de empreendedorismo? Posso contar? Isso serve para a Nádia e para a Betânia, que são do setor privado. A Flávia também, né, Flávia? Está trabalhando no setor privado. Vou contar uma história que em 2008, eu lembro bem o ano, eu fiz o Empretec pelo Sebrae. Vocês conhecem o Empretec do Sebrae? Eu fiz. E lá no Empretec do Sebrae, sugiro que quem possa fazer, faça, tá, pessoal? As empresárias Nádia, Betânia aí, tá? Se puderem fazer esse treinamento, vale a pena. E daí, o que aconteceu? Lá no Empretec, a gente faz uma atividade que nós temos que montar uma empresa em pouco tempo e vender o produto. O que você vai fazer? Vamos supor, vou fazer uma empresa de chá, vou fazer uma empresa de tal coisa, e eu tenho que vender. E no final eu tenho que comprovar a minha venda, a minha entrada, a minha saída, a minha venda. Em 2008 nem não tinha Pix, então era cheque, era dinheiro, era recibo que a gente dava, enfim, para comprovar. E no final do processo, quem ganhou o prêmio de melhor empresa, com melhor lucratividade,
Claro que não fui eu, né? Porque eu sou toda perdida nessas coisas. Mas foi uma outra dupla. Eram em duplas, se não me engano. Eram dois irmãos. Eles ganharam, tá? Eles ganharam. Foi a maior porcentagem de lucratividade e tudo mais. E no final, ali, o instrutor fazendo todo o movimento, todo mundo ganha, né? Aplaudimos eles e tudo mais. E daí o instrutor disse: olha, gente, eu vou falar para vocês algo não específico sobre esses dois meninos aqui, mas estou falando sobre vocês. Alguns de vocês não vão receber o certificado, não merecem ter o certificado, porque vocês fizeram a pior coisa que vocês podiam fazer para vocês. Mentiram para vocês mesmas em relação à produtividade e à lucratividade da empresa. Vocês fingiram que a mãe comprou, que o pai comprou, que o fulano comprou, fizeram notas falsas, tinha notinha falsa, nota fiscal falsa, que eles davam tudo muito organizado. Vocês comprovaram para vocês ganharem um prêmio que, na verdade, vocês não merecem. Muitos de vocês tiveram lucratividade tal, porque vocês mentiram para mostrar que vocês são bons em algo que vocês ainda não são bons. E eles não estavam falando dos dois meninos, mas os dois meninos chegaram e falaram assim: professor, treinador, né? A gente chamava eles de treinador, o cara de treinador. O prêmio, os dois se olharam e falaram: esse prêmio a gente não merece, porque nós fizemos isso. Eles tiveram a hombridade de falar isso. Mas por que eu lembrei dessa história agora para contar para vocês? Porque muitas vezes a gente quer parecer que a gente ainda não é. Não é não acreditar em nós, porque eu falo todos os dias que eu sou a melhor gestora do Brasil. Eu me olho no espelho todos os dias e falo: eu sou extraordinária. Eu sou a mentora que mais ajuda os gestores por esse Brasil. O meu curso é o melhor, a minha entrega é a melhor. Mas eu trabalho para isso. Uma coisa é você visualizar o futuro e acreditar nele já hoje. Mas outra coisa é você viver no mundo das ilusões e achar que não precisa melhorar. Faz sentido para vocês isso? Então, assim, ó, a gente tem que parar de mentir para a gente mesmo. Uma coisa é você se autoafirmar. Outra coisa é você não olhar para a sua realidade e dizer: espera aí, para que eu seja efetivamente essa gestora extraordinária, que ajuda gestores maravilhosos, extraordinários, eu tenho que melhorar nisso, nisso, nisso. Eu tenho que fazer mais um curso disso. Eu tenho que mudar a plataforma. Quem veio para Black agora está numa plataforma nova. Gostou, Nádia, da nova plataforma? Foi um desafio nós mudarmos de plataforma. A plataforma nova, ela foi desafiadora até que a gente conseguiu. E a gente tem que estar sempre em processo, porque senão aquilo que eu digo ser não vai ser perceptível pelas pessoas que estão comigo. E eu falo sobre mim, mas eu estou falando sobre vocês. Nós precisamos parar de mentir para a gente mesmo. Se eu não sou boa em matemática, eu preciso buscar melhorar. Lá dentro do curso 21 Passos, quem tem o curso 21 Passos, tem um dos passos que eu falo sobre fragilidade e fortaleza. Tem coisas que eu sou boa, ótimo, eu tenho que continuar sendo, tenho que continuar aprimorando. E tem coisas que eu tenho fragilidade, eu tenho que aprender a lidar com as minhas fragilidades. Acho que foi no último encontro que eu falei sobre uma fragilidade minha que é muito grande na minha área e que me prejudica. Acho que foi aqui, ou na mentoria do. Mas, enfim, que é a questão
do inglês. O inglês é uma fragilidade. Mas alguém tem essa dificuldade? Gente, eu fui num curso esses dias, cada 3 palavras, uma era. Os caras falavam em inglês. Ok, eu sei, estamos no Brasil, Cíntia Chagas diz para não usar toda aquela história, mas, querendo ou não, nós temos que aprender. Daí eu tenho que pegar a palavra mais ou menos do jeito que eu entendi, colocar no Google para conseguir entender o raciocínio. Então, eu tenho que aprender a melhorar as minhas fragilidades, para que a minha fortaleza se desmorone. Porque eu preciso. Eu sou boa na retórica, sou boa na oratória, eu sou boa na questão da gestão, do posicionamento. Mas eu tenho que cuidar, porque é que um pouco. Os meus pontos frágeis vão fazer com que eu desmorone. Alguém de vocês já pegou um bicho de pé ou um espinho no pé? Eu já tive bicho de pé. Nunca teve bicho de pé, Flávia? Sabe o que que é? Sabe o que que é bichinho de pé? Meu, ela não vive mais. Nunca! Depois pesquisa no YouTube aí, ó, de como tirar um bicho de pé. Bicho de pé é um bichinho, tipo uma pulga, que ele entra na tua pele, geralmente é no pé, tá? E ele cria, e ele coça, e ele incomoda, né, meninas? Ele coça, ele incomoda. E ele tá lá, geralmente ele tá lá no pé, né? Porque é por onde que entra. Geralmente é o cachorro que tem o bicho de pé, né? E transfere pra gente. Mas, enfim, o bicho do pé, ou espinho que a gente pega no pé, é um pontinho, mas ele incomoda o corpo inteiro. É ou não é? É um pontinho, mas ele dói. Ou alguém já foi num cabeleireiro e daí ele fez um coque no teu cabelo que ficou assim um fiozinho puxando, que aquele fio, que aquele grampo ficou puxando assim, ó, o tempo inteiro. É um pontinho. É uma, é uma, é uma fragilidade, mas que te incomoda o tempo inteiro. Então, nós temos que começar a entender na nossa gestão o que é que precisa ser revisto para que as pessoas olhem para nós e pensam, realmente, ela diz que é boa e ela é boa. Ela diz que ela é a melhor gestora aqui de Santos e ela é, sim, a melhor gestora de Santos. Ela diz que ela é a melhor profissional de Osasco e ela, sim, ela é a melhor profissional de Osasco. Ela diz que ela é a melhor escola do Rio de Janeiro e, sim, ela é a melhor escola daqui do Rio de Janeiro. Mas eu tenho que agir. E agir, gente, às vezes não é fácil, sabe por quê? Porque nós temos os nossos prazeres imediatos. Quem de vocês aqui hoje que adquiriu essa mentoria teve vontade de ficar na cama dormindo e pensou assim: vou assistir depois. Tá tudo bem. Olha aí, ó. Tá tudo bem assistir depois. Você tem esse direito, você vai receber essa gravação. No entanto, senhora gestora, minha linda e extraordinária, maravilhosa, deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu falar algo importante para você que está aqui comigo, tá? Se você sabia que era ao vivo, por que não aproveitar o ao vivo? Por que não permitir que aquele soninho, a gente já dormiu as 8 horas que a gente precisa. Existe uma coisa que tira o nosso sucesso, que é olhar, tá? E dizer, eu mereço. Gente, uma das coisas que eu aprendi nessa vida e no decorrer dos cursos e tudo que eu faço sobre a questão de produtividade, desenvolvimento humano, mentalidade,
O que pode nos afundar é o falso merecimento. É tipo assim, eu estou fazendo uma dieta e daí eu mereço. Ah, eu mereço. Hoje é domingo, hoje é sábado. Eu mereço um prato cheio de torresmo com cervejinha. Não. Uma coisa é que você está com vontade de comer, mas você merece continuar na dieta. Por que você merece continuar na dieta? Porque você já fez 6 dias. Esse falso merecimento vai te causar o quê? Vai te tirar do teu objetivo principal. Vou contar uma coisa para vocês pensarem. Eu tinha uma vez uma caixinha. Uma vez a gente não tinha tanto Pix e tanta gente tinha dinheiro em casa, né? Ia no mercado em dinheiro e dinheiro. Eu tinha uma caixinha que eu colocava todos os dias e marcava no ladinho, marcava assim, R$ 1, R$ 2, R$ 3. Tinha para marcar quantos reais tu colocava dentro da caixinha. E daí eu disse, eu vou colocar essa caixinha aqui porque eu vou levar meus filhos para Gramado. E lá em Gramado tudo é muito caro, né? Lá, tipo assim, eu não tenho. E o que que eu fiz, meninas? Eu fui, coloquei já uns 6 meses, sempre na caixinha. Eu vinha do mercado e colocava. Um dia eu contei tudo aquilo e já tinha um bom dinheiro. Já dava, tipo assim, praticamente a hospedagem nossa completa para a gente comprar. E não tinha essa coisa de internet, de ficar pesquisando valores. Tu pegava alguém que fazia viagens e que indicava e a gente ia por assim. Isso foi lá em 2000 e bolinha, né? Antes de 2008 foi. E de repente teve um dia que veio uma oferta especial lá de uma situação e eu disse assim, quer saber, eu vou abrir esse negócio aqui, porque eu mereço. E eu fui, gastei aquele dinheiro todo em besteira em um sábado pela manhã. Em besteira no sábado pela manhã. Tudo em coisa que eu achava que eu merecia. Era tipo Black Friday, assim, sabe? Eu merecia? Claro que eu merecia cada coisa que eu comprei. Só que, porque eu tinha ficado brava com meu ex-marido, porque eu tinha ficado nervosa com ele, eu peguei aquele dinheiro que era um projeto futuro e coloquei fora. Então, por que eu estou falando para vocês? Porque o nosso falso merecimento é assim: eu mereço ficar mais na cama, eu mereço hoje isso, e tira do nosso objetivo principal. Então, a gente tem que cuidar muito com esses merecimentos que a gente diz ter. Faz sentido para vocês isso? Para alguém de vocês fez sentido? A gente tem que cuidar. Tem muita gente que fica achando, eu preciso fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa, eu não sei o quê. Só para um prazer imediato. Existe diferença entre você trabalhar com um objetivo e lutar para que ele aconteça e não conseguir e não avançar. Próximo ponto, pessoal, tá? Então, não é só acreditar que você é boa, você tem que agir para ser, né? Já falei isso para vocês. Por que não está compartilhando? O próximo ponto aqui, ó, é a gente tem que aprender a trabalhar. Trabalhar muito sem impacto é um jeito elegante de se auto-sabotar. Eu trabalho muito. Eu trabalho bastante. Eu sou. Não, hoje eu comecei das 7 da manhã até o meio-dia eu vou trabalhar muito. Mas qual é o impacto que isso está trazendo para a minha vida profissional? Para a minha escola? Gente, não é a quantidade de tempo que nós trabalhamos que nos faz melhor ou pior.
A Márcia, que é das antigas, a Nelly, que é das antigas aqui, a Betânia também já faz tempo que está comigo, né? A Nádia, já ouviu eu falando. Se tempo de trabalho fosse sinônimo de sucesso, o taxista seria o merecedor do troféu da Fórmula 1, porque ele é que mais trabalha. Ele é que mais dirige. Mas não é o tempo de trabalho, é o risco, é o quanto você está disposta a arriscar nas curvas da vida, a velocidade que você vai. Então, quando você diz que você vai na escola, você é uma ótima gestora. Não, porque eu chego, sou a primeira a entrar e a última a sair, e nem saio para o almoço, isso não é, senhora gestora, uma coisa boa. Não é! Isso quer dizer que você está errando. Porque você só está cuidando, você está o tempo inteiro lá ocupada dentro da escola e existe vida fora da escola. A Márcia tem o filho dela fora da escola. A Nádia tem o marido dela em outra cidade morando. A Nelly tem a filha dela. E assim todos nós temos os nossos compromissos, com família ou sem família. Então, não é o tempo que você passa dentro da escola que vai fazer com que você brilhe. Mas é o que você faz dentro da escola, no tempo que você está. Gente, eu vou contar para vocês um segredo que não é segredo, tá? Teve uma época que eu achava que quanto mais eu tinha que, para ter resultado, eu tinha que estar dentro da escola. E eu tinha uma colega gestora que ela, antes de ir para a escola, ela andava não sei quantos quilômetros de bicicleta, todos os dias. Ela era atleta, ela andava todo o tempo de bicicleta. Ela ia para a escola dela, ia almoçar com a família, e eu ainda olhava para ela e olhava e julgava, olha a minha cara de pau. Eu dizia, eu não sei como é que a fulana consegue dar conta da escola. Quando eu aprendi sobre produtividade, eu entendi que ela dava muito mais conta da escola do que eu. Por quê? Porque ela tinha cuidado da sua energia, ela cuidava do seu tempo, ela cuidava da sua família. E o tempo que ela estava na escola, ela focava na escola. O tempo que ela estava fora, ela focava fora. Quando nós ficamos o tempo inteiro trabalhando, nós estamos nos auto-sabotando. E isso é muito importante. Isso é de mais relevante, gente. É, aqui, ó, quem se esgota não lidera. Principalmente agora no final do ano. Quem de vocês está morta de cansada, né? Nós temos que aprender, inclusive no final do ano, tirar um tempo para nós. Eu estou super esgotada. Mas eu, hoje à tarde é minha, não é de mais ninguém. Não é porque você não tem filho pequeno, mas eu tenho um neto pequeno. Eu tenho casa também para limpar. Esses dias eu postei um negócio que eu estava limpando a casa e alguém me disse: Ah, não sabia que tu limpava a casa. Eu disse: Me diz uma mulher que não limpa a casa. Ou vocês não limpam a casa. Todos nós temos afazeres. Só que nem sempre a gente mostra, né? Então, assim, ó, quem está esgotada não lidera. Então, eu preciso, nesse final de ano, tirar um tempo para relaxar também. Quem participou do café com a diretora hoje pela manhã? Vocês viram que agora é só pelo YouTube, né? Café com a diretora hoje pela manhã, eu falei sobre isso, a necessidade da gente relaxar no final de semana. Se cuidar.
de ter o nosso dia da beleza. Sei lá, o que que faz com que a tua energia seja recarregada? A gente precisa refletir a respeito disso. Bem como, tá? Nós precisamos se entender, se escutar, para que a sua luz brilhe. Presta atenção no que eu vou falar aqui, mais uma vez. Para que a sua luz brilhe, ela vai brilhar de dentro para fora, não de fora para dentro. Para que as pessoas percebam que você é boa gestora, primeiro você tem que sentir. Ó, voltem aqui comigo, olhem todo mundo aqui para mim. Eu sei que muitos de vocês já têm esse conteúdo, mas olha só. Na física quântica, nós aprendemos que existem 3 momentos para que a gente consiga crescer e conquistar. A física quântica diz que nós temos no nosso universo todas as realidades possíveis, e, na verdade, a gente sintoniza com a realidade que nós buscamos. Mas, para isso, eu preciso visualizar o que eu quero, o que eu busco, sentir no meu coração, no meu corpo, e agir. Se eu não parto para a ação, eu não consigo ter os resultados. Então, nós lideramos de dentro para fora, nossa mentalidade, nosso sentimento e as nossas ações. E por isso que nós imprimimos o nosso DNA. Por isso que nós imprimimos o nosso, por isso que nós mostramos o nosso diferencial. E o 6º ponto, pessoal, é que se eu quero que a minha luz brilhe, se eu quero crescer na gestão escolar, se eu quero evoluir todos os dias da minha vida, enquanto profissional da gestão, eu vou sim precisar tomar decisões impopulares, mas com elegância. O que são decisões impopulares? Para que a Márcia, lá na escola dela, tenha resultados, ela vai tomar, sim, decisões que não vai agradar a todo mundo. Uma decisão popular é aquela que todo mundo diz, oba! Sabe aquela história assim? Hoje nós vamos liberar os alunos, ao invés das 5h30, 5 horas. Viva! Né? Agora, vamos dizer, hoje nós vamos sim ficar até as 5h30, 5h30, que é o nosso horário. Tem aqueles que vão gostar, porque sabem que é a lei, vai ficar tranquilo, mas tem aqueles que vão odiar. Só que para que você cresça, você tem que tomar esse tipo de decisão. Essa decisão é uma decisão impopular. Gente, não tem como você se destacar enquanto líder, enquanto gestora, se você não tomar decisões na sua escola. Ah, mas eu deleguei para a Nádia e agora a Nádia voltou com o assunto comigo. Aqui, pessoal, existe a seguinte diferença, olha só. O processo de delegar é importante. E eu deleguei para a Nádia para que ela faça com atividade. E se ela não fizer, a escola vai ser prejudicada. Mas, às vezes, no processo de delegar, a Nádia se colocou numa encruzilhada que ela não sabe o que fazer. Então, claro que ela tem que vir até mim, enquanto gestora, para que eu ajude ela a solucionar. As decisões mais importantes, escreve bem grande. Grande. As decisões mais importantes, mais difíceis, mais impopulares, elas são da liderança.
É o líder. É você que vai ouvir a comunidade e no final você vai ter que pender para um lado. Hoje todo mundo fala em gestão democrática, né? Na escola de vocês não é gestão democrática? Todo mundo fala, vamos ouvir, né? A legislação diz. Só que no final das contas, você vai ter que medir aquilo lá e vai ter que dizer, então, olha, pessoal, ouvimos aqui a comunidade e 70% das pessoas acreditam que é assim que nós precisamos fazer, então faremos assim. Tem 30% que não vai gostar e está tudo bem. Porque quando há unanimidade em tudo, tem alguma coisa errada. Eu sou de um município, pessoal, que apareceu no Jornal Nacional, a nível nacional, que ele fez todos os vereadores do mesmo partido do prefeito. E o prefeito foi por chapa única. Era meu prefeito, tá? Era meu prefeito. Mas, assim, ó, eles fizeram prefeito, vice e os 9 vereadores do mesmo partido. Vocês acham que foi bom para o município? Não. Foi bom para nós que estávamos no governo? Claro que sim. Mas por que não foi bom para o município? Porque é bom quando tem alguém com uma cabeça diferente para fazer com que a gente evolua. Eu não estou falando que os vereadores eles não mereciam estar lá, porque eles mereciam, eles fizeram lá. Só que assim, ó, quando eu tenho alguém que é do contra, geralmente essa pessoa está me dando uma consultoria gratuita no que eu posso aprimorar, no que eu posso melhorar. Porque nós vencemos, nós acendemos a nossa luz, nós crescemos com atitudes. Prestem bem atenção. E não com palavras. Então, quando alguém vem e nos questiona, anote. Eu anoto tudo no meu caderninho. Eu tenho um caderninho aqui com todas as reclamações e sugestões de vocês. Sabe por quê? Porque eu me visualizo sendo a gestora extraordinária que tem o melhor curso sobre posicionamento para gestores. Então, eu preciso colocar o pé no chão e entender, ó, a Nádia não está sentindo isso. A Márcia reclamou disso. A Elisete falou isso. A Arivanilda não gostou disso. É porque eu vou mudar? Não, é porque é um ponto de atenção para que eu entenda se eu preciso melhorar ou se a minha comunicação não está de acordo. Porque às vezes o grande problema é a nossa comunicação, não é o que a gente faz. Eu sempre falo, a maioria dos pais que vêm na nossa escola reclamar não é porque ele está descontente, é porque ele não recebeu, ele não conseguiu interpretar a informação que ele recebeu. Ele não conseguiu entender o que aconteceu na escola. Então, se isso acontece na minha escola, eu preciso melhorar a minha comunicação. No caso aqui, como que eu não tenho os pais de vocês, os maridos de vocês aqui, eu tenho que entender o que vocês estão me trazendo para que eu melhore a minha comunicação. Faz sentido isso para vocês, gente? Quando eu melhoro a minha comunicação, eu tenho vida na minha escola, porque os problemas eles diminuem. Quando eu melhoro a minha comunicação como um todo, gente, olha só, a minha comunicação ela é verbal e não verbal. Quando eu melhoro, eu cresço. Quando eu não melhoro, presta bem atenção, quando eu não melhoro,
quando eu me fecho, quando eu falo, mas eu fiz, mas isso a gente já deu. Eu estou deixando de não só de atender aquele pai, aquele aluno, aquela aluna, como vocês, mas de, quem sabe, conquistar outros mais. Certo, bonitas? Eu queria ouvir um pouquinho vocês também. O que fez sentido até aqui para vocês? E aí, Nádia, sumida, conta aí se fez algum sentido para você. Aproveita e conta aí da sua experiência dessa semana. Foi uma experiência extraordinária, pelo que eu vi. Menina, essa semana foi uma semana maravilhosa. A Nath estava de aniversário, pessoal. Parabéns, Fez aniversário Nádia. quinta-feira. Inclusive, estava num evento também, né? Mas foi uma semana, assim, bem enriquecedora. Nossa, eu falo que eu consegui evoluir muito, porque quando você... Foram encontros, né? O primeiro não, o primeiro foi para falar sobre inteligência artificial na, na escola. Inclusive, eu tive uma ideia, vou passar para vocês daqui a pouco. Uhum. Aí foi muito bom, foi na Fundação Getúlio Vargas, aqui no Rio, foi excelente, né? Várias pessoas falando. Porque não adianta, né, gente? Faz parte da, já é parte da nossa vida, né? E como é que nós vamos trazer isso para dentro da escola, né? Principalmente eu que trabalho com educação infantil e ensino fundamental, eu achei muito interessante fazer parte dessa palestra. E os outros foram encontros de diretores, então, assim, nossa, olha, foi tão bom para mim, porque, como minha professora fala, né, eu tenho que ter visão de empresária, né? E isso para mim é um pouco difícil. Não vou dizer que é fácil, porque não é difícil, mas eu estou fazendo de tudo, estou correndo atrás, estou fazendo tudo que eu posso fazer para enriquecer o meu conhecimento, eu estou fazendo. E foi maravilhoso, porque você me deu. Eu conheci diretores que têm 35 escolas, 5 escolas. Aí tem uma que eu falei assim: meu Deus, eu acho que eu vou ficar quietinha aqui, porque eu só tenho uma pequenininha. Mas o acolhimento deles, porque eles começaram igual a mim, né? Teve escola que começou com 20 alunos, 5 alunos, e hoje tem 35 escolas no Rio de Janeiro. Então, isso para mim foi assim o máximo. E aprender a ser empresária, a saber usar o que eu tenho, que eu sou de escola privada, saber, vou usar o português claro aqui, ganhar dinheiro, né? Uhum. É isso, ganhar o dinheiro. E foi muito bom, porque isso o meu, eu te confesso que isso é uma barreira para mim. Porque nós que somos coordenadores, né? Trabalhei muitos anos como coordenador e professor. Sabe como é que nós somos, né? Acolhedoras, querem fazer tudo, tira até do bolso para poder fazer as coisas, né? Só que agora eu não posso mais pensar assim. Eu espero que você tenha lembrado do que eu já falei contigo sobre essas coisas. Engraçado que eu estava lá, eu falava assim, gente, não, o pessoal falando, né, cada um dando seus depoimentos, eu falava assim, nossa, minha mentora fala isso toda vez comigo, que faz mentoria comigo. Então, assim, e eu estando ali, foi bom, porque conforme eles iam falando, né, eu ia lembrando das minhas aulas, das nossas mentorias, dos nossos encontros, do quanto eu tenho certeza que eu cresci, né? Eu cresci muito depois que eu comecei a fazer o curso, e foi assim maravilhoso, assim. E às vezes você pensa assim, poxa, tem igual um dos diretores lá, né? Você fala assim, poxa, eles são isso, são aquilo, não quer chegar nem perto de nós que estamos pequenininhos, né? Não, gente, foi acolhedor, sabe? Ele vai assim, ó, você vai chegar lá, você vai ver, faz isso, 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 isso. Quer uma ajuda? Conta comigo. Então, isso, para nós aqui, fez uma diferença muito grande. E então, assim, ainda teve meu aniversário, né, gente?
Ainda teve meu aniversário, que foi assim, eu falei que foi uma semana assim de bênçãos, de bênçãos, de bênçãos. Eu até fui da igreja e eu falei, hoje eu vim aqui para agradecer. Eu agradeci por tudo que eu consegui nesses 1 ano e pouco, né? Porque praticamente minha evolução começou há 1 ano e pouco. Então, assim, foi maravilhoso. Eu agradeci muito. Obrigada, professora. Obrigada, meninas, porque vocês me ajudam também muito. Vocês não têm noção. Noção. Eu falei muito de vocês. Inclusive, vai ter uma menina lá, chamada Cristina, que ela vai entrar em contato com você, porque eu faço também meu. Faça propaganda, professora. Pensando que eu não faço, não faço lá. Eu faço, porque tem aí pessoas que também estão perdidas. Tinha uma latadinha, ela tem creche e ela estava completamente perdida. Aí eu falei, olha, vai para a Ana Paula, que você vai gostar. Na mesma hora, ela foi lá no Instagram, procurou você. Eu falei, ó, comecei com X e hoje eu faço tudo. Então, quer dizer, foi muito bom os contatos, maravilhosos. Então, foi muito enriquecedor, gente. E você conheceu pessoalmente a Marineia, né? Conheci. Quando a gente se viu assim, nossa, foi maravilhoso. Assim, a gente foi muito bom, sabe? Que a gente se encontra muito aqui, né? Mas quando se encontra uma que faz parte daí, gente, é maravilhoso. E uma das coisas que eu percebi agora que você falando sobre comunicação, e olha que eu acho que eu faço uma ótima comunicação. E eu, na verdade, depois que fizemos uma pesquisa na escola, e uma das coisas, um dos itens que foi falado lá pelos pais foi a questão da comunicação. Aí eu comecei a me questionar, eu falei assim, poxa, será que a minha comunicação, que eu acho que é ótima, não está conseguindo chegar a eles do jeito que eles precisam? Porque eu tenho agenda física, eu tenho agenda eletrônica, eu não desfiz da agenda física, né? Porque já tinha veio no livro, então, assim, veio no livro, eu tinha que usar, né? Para os pais verem que alguma coisa estava indo. Eu tenho um grupo, né, de pais, e mesmo assim, quando eu fiz essa pesquisa, né, essa pesquisa que nós fizemos, um dos itens foi falado sobre comunicação. Aí eu falei, nossa, então alguma coisa, né, eu e a minha equipe está deixando a desejar. Foi quando eu comecei até a fazer, né, a mentoria com o Rodrigo, para poder ver se a gente conseguia agilizar mais, porque a minha história, né, em si, eu tive que pegar professoras para poder me ajudar, porque primeiro que eu era sozinha, eu falei assim, não, sozinha eu não vou conseguir. Aí eu consegui pegar professoras que pudessem, mas elas também precisavam ser treinadas para atendimento, porque uma coisa é sala de aula, outra coisa é você lidar ali com os pais. Então, eu senti, sabe, Ana, essa dificuldade. E eu, sim, eu estou tentando, estou procurando, por isso que eu estou participando de eventos, porque essa questão da comunicação. Porque eu acho que a minha comunicação é maravilhosa, mas ela não é. Ela não é. Eu não estou conseguindo ainda atingir os pais como... Tem pais que falam assim, nossa, vocês mandam o tempo todo bilhete, vocês estão... E eu estou atenta, mas eu não entendi isso. Na hora, faz isso, isso, é isso. Ah, obrigada. Mas eu ainda sinto essa dificuldade. E esse é um dos itens que eu tenho que trabalhar agora com eles, é essa questão da comunicação. Agora, deixa eu contar uma novidade para vocês, que eu adoro contar novidades para vocês. Meninas, eu fiz um processo aqui na escola, mudei algumas coisas, né? E uma das coisas que eu consegui, que há muito tempo eu não consigo, gente, olha, tem muito tempo. Que essa semana eu precisei agradecer. Eu consegui, em outubro, pagar todos os meus 13º. Olha, gente, vocês não têm noção de que isso foi importante para mim. Mudei o processo. Arrasou, Nádia! Arrasou! Eu queria contar pessoalmente para vocês. Espera que na passada eu não pude participar. Pode vir, pode vir, pode vir. A gente conversa lá na praia. Eu consegui, né? Eu estava adorando contar isso para vocês, mas semana passada eu não pude participar, né? Meu marido teve meio dodói, aí eu tive que dar um pouquinho de atenção a ele. E, gente, olha,
Nossa, há muito tempo que eu não consigo isso, gente. Eu consegui esse ano pagar todas as férias e pagar o 13º agora, em outubro. Ontem, né, que era o último dia de pagar a primeira, né? Ontem fiquei, eu era a primeira. Eu falei assim, eu parei, eu falei, meu Deus, eu consegui. Gente, há muito tempo que eu não consigo isso. Nádia, que feliz que eu tô por você, porque eu sei que quando mexe no financeiro da gente, mexe em tudo, né? Nossa, olha, eu estou conseguindo conquistando muita coisa. Eu consegui, num processo, até cheguei a conversar com a Ana sobre a questão do terreno ao lado da minha escola, né? Pensei muito, analisei muito, não quis fazer um contrato de longo prazo, porque eu não sei o dia da manhã ainda, e eu consegui alugar, né, esse terreno. Eu já mexi na parte da frente da escola, porque a diferença da minha escola, que do lado, gente, por incrível que pareça, estou falando para caramba, né, mas eu te contar, do lado da minha escola, a dona colocou um ferro velho. Isso matou a escola, gente. E onde eu moro, né, sou no Rio de Janeiro, né, vocês sabem que a gente tem que ter muito cuidado, né, a gente não pode fazer certas coisas. E, graças a Deus, ele saiu e o terreno ficou lá vazio, vazio, abandonado. E aí eu fui e falei assim, peraí, eu vou ver se eu consigo alguma coisa. A princípio eu comecei assim, será que eu posso fazer alguma coisinha aqui no seu terreno, que tá vazio? Ela é uma pessoa muito bacana, sabe? Eu conheço já de muitos anos, lá perto da escola, afinal de contas eu tenho mais de 30 anos da escola, então eu conheço. Meu pai consertava a televisão de válvula. Então, quando meu pai ia consertar as televisões, muitas das vezes ele levava gente na casa das pessoas. Então, olha só como eu sou bem conhecida aqui no local. Então, eu conheço já ela há muito tempo, então, conversando, e ela falou assim, um dia esse terreno vai ser seu. Da escola, falava da escola. Aí começamos a conversar, conversar, conversar. Bom, resumidamente, eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou pegar um ano. Vamos ver como é, vi lá as contas, né? Conta daqui, conta dali. Falei, vou pegar um ano, vamos ver como é que vai lá. Mas ela falou, daqui a um ano eu tenho certeza que esse terreno vai ser seu. Como eu acredito muito, porque a minha casa de Paraty foi assim, tá? O dono chegou para mim e falou, um dia eu aluguei, era uma kitnet, e ele falou, um dia isso aqui vai ser seu. E de uma kitnet eu transformei numa casa. Uma casa ótima, maravilhosa, que o maridão é que está fazendo. Então, assim, eu acredito muito. Então, isso também foi uma vitória para mim. Então, eu quero abrir aqueles portões enormes que são lá, chamar a comunidade para poder participar dos eventos. Então, assim, isso tudo, gente, essa mentalidade que eu estou tendo hoje, né? Eu agradeço muito todo o enriquecimento que eu estou tendo com essa Acenda a Luz, gestora escolar, o Fama para lidar com as minhas professoras, né? Então, isso foi muito importante para mim. Então, assim, eu já conquistei tanta coisa que eu achava que não ia conseguir. Isso está sendo muito, muito bom para mim. Não sei, não tem. Algumas aqui sabem da minha história. Então, é isso, professora. Aí, então, a minha questão da comunicação, que eu preciso melhorar mais um pouco, eu tenho que ver aonde é que está. Ah, e deixa eu contar a novidade que eu falei da inteligência artificial. Eu falei, eu fui nesse curso, né? E lá eu já vinha já com essa ideia há muito tempo, mas foi assim um ponto-chave. Eu falei, eu tenho que botar alguma coisa interessante aqui na minha escola. Eu já botei o Bombeiro Mirim, se você, quem sabe, eu já botei o Bombeiro Mirim, que está sendo muito, muito, muito requisitado, muito falado. Botei Libras, também bacana, a gente faz um trabalho legal, inclusive a Márcia até me deu umas dicasinhas também legais. E agora eu tive a ideia de fazer aula de inteligência artificial com os meus alunos, porque por aqui isso não tem. Entendeu? Então, assim, eu já tenho um livro, já, que é Inteligência Artificial dentro de sala de aula. Então, por que não adianta? Da onde a gente não tem de onde correr. Então, lá, ver aquela luz, por isso que é bom a gente sair, conversar, conhecer pessoas, que você começa a ter ideias maravilhosas.
Então, eu já estou já com esse novo projeto, já preparando para a minha escola, para o ano que vem vir com essa novidade aí, né? Fazer a propaganda, já pensei como é que eu vou fazer meu marketing, né? Toda essa parte aí. Eu ainda estou caminhando nessa parte aí de marketing, estou caminhando mesmo. Nossa, a Ana tem me ajudado, as 2 anos tem me ajudado bastante, mas eu ainda caminho, vou dizer que é meio devagar, mas eu vou chegar lá. Então, é essa que eu queria passar para vocês, sabe? É toda essa minha história, que eu tenho certeza, se um dia eu puder escrever um livro, com certeza eu vou escrever, Ana. Então, ai, que linda, que linda. Eu fico muito feliz, Nádia, e assim, ó, lembrando como você chegou, tá? Como você chegou, como você está. É a questão da mentalidade, o nosso posicionamento, a nossa forma de ver a vida, de ver as oportunidades, de se ver, né? E eu fico muito feliz. Eu vi que você começou esse movimento de transformar a escola quando você começou a entender o seu papel. Não é fácil, mas é necessário. Né? Não é fácil, mas é necessário. Eu vou falar uma coisa sobre comunicação que a Nádia falou aqui, gente, que serve para todos vocês. Nádia, você me disse que precisa perceber o que você está errando na sua comunicação. E você disse aqui que você manda por agenda, manda por isso, manda por aquilo, manda por aquele outro, manda por todo que é lugar. E mesmo assim os pais reclamam da comunicação, né? Às vezes, pessoal, a gente comunica demais e eles deixam de prestar atenção naquilo que nós estamos trazendo. Quando eu comunico em vários locais, eu deixo de ver. Vamos pegar um exemplo, Nádia, aqui, todas vocês. Quantos grupos meus vocês estão? Vou pegar aqui um exemplo de alguém aqui, ó. E daí eu já vou falar sobre isso. Vou pegar a Nádia. Vamos ver. Nádia, olha só. A Nádia, presta atenção como que ela pode perder o que é importante para ela. Vocês estão vendo esses grupos? Quando eu digito o nome da Nádia, aqui, ó. A Nádia está em todos. Vocês estão vendo aqui, ó? Olha aqui, ó. Começando aqui, ó. A Nádia está nos grupos que são oficiais. E olha quanto grupo antigo que ela está. De algum evento gratuito que ela se inscreveu. Então, uma das tarefas que vocês têm que ver é quantos grupos vocês estão nos meus. Vocês têm que ficar em um de conteúdo gratuito e nos oficiais de conhecimento. Porque senão vocês... a Ana mandou mensagem aqui, mas será o que é que ela mandou mensagem? A Nádia está aqui. Isso aqui deve ter 35 grupos em comum, Nádia. Cada vez que tem alguma coisa, ela se inscreve. Você se inscreve em alguma coisa nova, mas tu tem que ver sair do velho, Nádia. Deixa eu pegar a Márcia aqui. A Márcia também é das antigas. Vamos ver quantos grupos em comum a Márcia está. Seis grupos. A Márcia está em 6 grupos. Ah, não. Eu peguei outra Márcia, desculpa aí. 15 grupos, Márcia, você está. Você está em 15 grupos em comum. Por que eu estou trazendo isso aqui? Ó? Porque muitas vezes vocês perdem a aula daquilo que é verdadeiramente. Porque assim, ó, não é que eu não quero que vocês estejam no que é gratuito. Claro que eu quero. Inclusive, depois eu quero todo mundo no aulão, que vai ter daqui a pouco no YouTube. Mas o foco de vocês é vocês estarem naquilo que é pago. Porque vocês investiram nisso. Deixa eu ver a Rivanilda. Vamos ver se eu consigo achar a Rivanilda aqui. E daí eu já vou falar aqui, ó. A
Cadê a Erivanilda aqui? Deixa eu ver. Por que eu não estou achando a Erivanilda aqui? Não acho ela aqui. Vamos ver outra pessoa que está aqui. Michele. Só vou dar um oi aqui, Michele, para conseguir ver para você, tá? A Michele está em 5 grupos. A Michele está em 5 grupos, ó. Isso, eu estava conferindo. 5 grupos de uso particular. A Ana não me achou aí, não, mas eu tenho essa mania de entrar nesses grupos todinhos. Às vezes eu fico perdida. Eu digo, meu Deus, onde foi que a Ana mandou? Achei a Ivanilda. Vou te dar um oi só para salvar aqui, tá, Ivanilda? A Rivanilda está em 3 grupos agora, Rivanilda. Eu te dei um oi? Você está em 3 grupos, ó. Na mentoria, no Fama, que é onde que você faz parte, e nas inscrições abertas. Então, você está em um gratuito e nos que você e os que são do curso. Por que eu estou trazendo isso como um exemplo, Nádia? Porque você tem que ver lá na escola se os pais estão focando naquilo que verdadeiramente importa para a turma deles. Porque senão eles recebem um monte de informação e eles não sabem. Lembra lá dentro do curso, gente, que eu falo sobre comunicação, sobre plano de comunicação. É no Gestão Escolar na Prática. Lá no plano de comunicação, vocês vão fazer assim, vocês vão escolher qual é o plano oficial, onde que vocês vão comunicar sempre. Porque, Nádia, se eu comunico muito em todos os lugares as pessoas, é importante? É interessante? É. Mas eu tenho que dizer para eles primeiro aonde é que eles têm que prestar atenção. Vocês aqui, onde que vocês têm que prestar atenção na mentoria Acenda Sua Luz? No grupo Acenda Sua Luz. Até tem uma fotinho amarela, que é diferente de todos os outros grupos. É ali que vocês têm que prestar atenção. E ainda eu tenho pessoas que se perdem. Faz sentido isso para vocês, gente? Então, Nádia, observa se tu não está comunicando demais. A comunicação demais é tipo um grito. As pessoas colocam aqui, ó, tapam a orelha para quê? Para que não seja... Porque não querem ouvir. Meu foco principal, muitas das vezes... desculpa, professora, sem cortar. Muitas das vezes é o grupo e a agenda, né? Então, assim, mas eu acho que mesmo assim, é o que eu falei, eu vou fazer um estudo para poder melhorar isso, porque realmente eu sinto, né, que dá essa... Porque mesmo eles lendo lá, é muito engraçado, sabe? Mesmo eles lendo, eles muitas das vezes... Eu sou uma pessoa muito acessível, né? Eles têm facilidade. Nádia, você mandou isso. Tá tudo explicadinho lá. Mas eles vêm e perguntam. Isso que eu ia falar, senhor Nádia. Tu tem que avaliar, quando eles te trazem essa questão da comunicação, se eles não estão precisando de uma afirmação ainda, tá? Que às vezes é por eles terem por você ser tão acessível, que eles ficam ainda tirando dúvida. E lembra, quando você manda para os pais um recado, tem que ser tão fácil de interpretar que uma criança de 7 anos consiga ler. Tu conseguiu entender, ó, é tal dia. Porque a gente, sabe, eu falo, às vezes a gente fica tentando catequizar as famílias nos recados. E não é essa a nossa função. É informar e orientar, né? Lembra que eu falo, comunicação tem que ter informação e orientação. Isso é. Nádia, assim, ó, se tu só tem 2 canais de comunicação, o problema não são os canais de comunicação. Não são, tá? Se só tem 2, porque assim, os 2 canais, ó, tu tá dando uma agenda, para quem gosta do físico, é no físico, para quem gosta do online, é pelo grupo de WhatsApp. Agora, a fala tá boa? Tem que pensar, será que o que eu estou escrevendo está fazendo sentido? Eles estão conseguindo entender?
Outra coisa, Nádia, o tempo, qual o horário que eu mando? É muito importante a gente pensar sobre isso. Porque às vezes a gente manda durante a manhã o recadinho. Na metade da manhã, o pai não consegue ler da metade da manhã para o início da tarde. E tomar, né? Então a gente tem que pensar também no tempo da comunicação. Mas assim, Nádia, continue fazendo aí. E assim, primeiro tu tem que lembrar que nem Jesus Cristo agradou a todo mundo. Vê o que você pode melhorar, mas tem coisas que não é melhorar. Tem coisas que é fazer eles entender. Existe essa diferença também, tá bom, bonita? E eu tô muito orgulhosa de você, muito, 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 tá? Muito por demais. A gente tem um projeto, Nádia, de escrever... Ah, não vou contar agora. Não, mas assim, eu vou... Para esse projeto já vou te pôr na lista. Tá bom? Não vou contar agora. Outra coisa, sobre inteligência artificial. Quem ali entrou para Black 2025 agora, a equipe está organizando as nossas secretárias, tá? As nossas assessoras online. O que é assessora online? Vai ser um robô específico para mandar mensagem, para organizar a reunião, tudo com a minha forma de pensar e construir. Vamos pôr a reunião. Então, vai ter ali o agente, né? Que eles chamam um agente próprio para vocês construírem. Não adianta a gente negar, tá? A inteligência artificial está aí, a gente precisa utilizar. Com estratégia, com direcionamento, mas você vai ver também como que vai te ajudar, viu, Nádia? E leva para os seus alunos, sim. Beijos, minha querida. Márcia, como está a senhora? Que está em 15 grupos, já começa a sair, né? Libera isso, só fica nos que você é. Bom dia. E um não oficial. Cada uma tem essa atividade para fazer hoje, tá bom? Bom dia. Eu estava tão certa que eu estava somente nos grupos dos cursos e um gratuito, e quando você falou, eu fiquei muito tranquila. Muito tranquila. Falei, imagina, 5, 6 no máximo, né? Mas é porque a gente acaba entrando nos grupos, e aí aquela hora até levantei a mãozinha virtual, quando você falou a quantidade de grupos da Nádia, que eu ia brincar com ela e falar assim, é o amor. O amor que nós temos por você, prof, é tão grande que a gente não quer perder nada. Nada. Aí, a gente acaba realmente entrando lá nos grupos dos gratuitos e depois esquecemos de sair. Mas vou corrigir isso. Quando por mim, vocês podem ficar. Só que não, mas você fez muito bem. É super importante isso. Como, parafraseando a mestra, faz muito sentido. Faz muito sentido. Sim, muito. Sempre faz muito sentido. E assim, quando a Nádia estava dando o depoimento dela, né, eu realmente me emocionei, não sei se vocês viram, até fiz assim, porque é muito, muito gratificante, né, quando a gente ouve o depoimento, assim, de uma amiga, porque a Nádia é amiga, ainda virtual, mas eu creio que a gente ainda vai se conhecer pessoalmente, né, Nádia? A gente acompanhar a evolução, né? Se eu sinto assim, eu imagino a professora ouvindo o depoimento, né? E quando a Nádia falava a respeito da comunicação, eu lembrei muito lá da escola. Gente, é incrível. É impressionante. É impressionante. Eu gostaria de saber o que é que tem no gestor que as pessoas só ficam satisfeitas quando falam com o gestor. É incrível. Eu falo, gente, mas isso não é minha demanda, resolve isso. Não, mas é porque quando a senhora fala, a gente entende. Então, assim, com certeza eu ainda devo ter algumas falhas em relação à comunicação, com certeza. Eu sempre busco aprimorar. E aí, quando acontece esse tipo de situação, eu falo para a equipe, vocês ouviram?
Por que que eu sei explicar e vocês não sabem? Sendo que quando vocês elaboram o bilhete, sempre passa por mim, antes, né, de providenciar a impressão. Daí eu sempre faço esse exercício com elas. Leiam. Aí elas leem. Ficou claro para vocês? Ah, mas a mãe provavelmente vai perguntar assim. Olha, elas mesmas falam. Reunião de pais, por exemplo. Uhum. A reunião de pais é 7h30 da manhã. Vai ter aula? Elas sempre vão perguntar isso. Então, gente, já coloca ali, ó. Neste dia não haverá aula. É reunião. Se vocês mesmas já estão prevendo as perguntas que as mães vão fazer, esclareça isso no recado. E outra coisa, o menos é mais. Não faz um bilhete de uma lauda, duas. Gente, isso não é um bilhete. O bilhete não é um gênero de uma informação rápida e clara. Então, nós fazemos esse exercício o tempo inteiro, né? Na escola. E aí, quando a professora falou a respeito da quantidade de canais, né? Porque aí você escuta assim, nossa, mas nós informamos no WhatsApp, informamos no Instagram, foi bilhete impresso no caderno, os cartazes estão na porta, estão nos quadros da escola, e ainda tem mãe que fala assim, mas eu não fui informada. Então, quando a professora falou, já me chamou a atenção. Às vezes, são muitos canais, né? E aí eles não conseguem, eu até anotei, que precisa definir um canal oficial. Olha, aqui é oficial, aqui você, ó, vai por aqui, né? Porque até isso a gente tem que ensinar, né? Isso quando eu olho, eu falo, não, gente, é óbvio. Aí elas dizem, mas é óbvio. Então, vocês lembram da... Aí eu brinco com elas e falo, lembram da dica da Diri? A dica de ouro? Eu coloquei assim, a dica de ouro qual é? O que eu aprendi com a minha mentora. O óbvio precisa ser dito, gente. É óbvio para nós que estamos aqui dentro do contexto, nós que estamos organizando. Para as famílias, não. Isso aconteceu ontem lá na escola. Ontem foi a nossa Feira das Ciências e Mostra de Atividades. Todo santo ano este evento acontece. Faz parte do calendário. E todo santo ano, neste dia em específico, não tem a aula regular. É como se fosse a festa junina, por exemplo. Os portões da escola se abrem para receber a comunidade, com os alunos, é claro. Mas cada um vem com o seu responsável, né, e volta com ele. Eu tive 2 crianças que ficaram na escola o dia inteiro. Mesmo todo mundo sabendo que não era para ficar. Né? Por quê? Porque essas 2 mães não entenderam o recado? Não. Porque elas fizeram questão e deixaram bem claro que não tinham de deixar a criança. E eu fazer o quê? Foi falado, foi explicado, tudo com antecedência, mas a gente também não pode, né, se recusar em receber o aluno. Mas essa questão da comunicação é impressionante, gente. Impressionante. Até com funcionários que estão dentro da escola o tempo inteiro e fazem parte de todo o contexto. É algo assim que, em muitos momentos, eu falo, gente, não é possível, não. Aí eu falo, não, o problema deve estar comigo, o problema sou eu não devo estar sendo clara, porque para mim, eu sou clara. Né? Mas às vezes eu tenho a impressão que não. Por quê? Tudo que vai acontecer na escola, ou você faz assim, 5 minutos, vem todos aqui. Como eu fiz esses dias, semana passada. Todos os próximos eventos agora, eu desenhei, bonitinho, e falei, olha, eu vou postar esse resumo no grupo de vocês, tudo bem? Tudo bem. Ontem, na hora da entrada da Feira das Ciências,
a funcionária veio e falou assim, vai ter lanche? Eu falei assim, você participou da reunião? Ah, participei, acho que eu não prestei atenção nessa hora que a senhora falou. Eu falei, mas eu falei. Né? Então, eu acho que é algo que praticamente toda escola isso deve acontecer. Mas essas dicas são preciosas mesmo. Essa questão do canal oficial, né, de informar, e em relação à equipe, isso é algo que me incomoda bastante, porque é um recado pedagógico, a coordenadora deveria saber explicar com maiores detalhes. Porque ainda que o bilhete esteja claro, sucinto, resumido, informando que no dia 11 de dezembro, por exemplo, não, o evento mais próximo lá da escola, dia 5, é a visita do Papai Noel. É um dia de aula normal, comum, ele vem à tarde, entrega os presentinhos, tira foto, aquela coisa arada toda. Mas tem mãe que vai perguntar se vai ter aula. Né? Então, eu sinto também essa parte dos responsáveis. Mesmo estando tudo muito claro e muito explicado ali, eles ligam. Oi, bom dia, tudo bem? É que eu vi aqui no bilhete, já viu no bilhete, já leu o bilhete, perguntou para o filho confirmou, porque até o filho sabe, mas o pai quer ter certeza, a mãe quer ter certeza. Né? E aí eu falo para a equipe também, para quem monitora as redes sociais. Não responda nada no WhatsApp. Manda ligar para o telefone da escola. Porque a gente também não sabe quem está do outro lado. E principalmente escola pública, que tudo, né, vira uma coisinha de nada, vira um caso de polícia, vamos dizer assim. Então a gente ainda tem que tomar muito cuidado, né? Com as informações, por isso que eu falo para elas, olha, ó, aqui não pode escrever assim, né? Não pode ser desse jeito, essa palavra não pode. Por quê? É só um bilhete, quando sai da escola, colou no caderno de recados, vira um documento. E aí o pai e a mãe diz assim, não, mas foi a escola que mandou. Né? Então, essa questão da comunicação, eu acho que é algo que todas as escolas devem ter, em algum momento, um problema em relação a isso, mas não só com a comunidade, dentro da própria escola também, com professores, funcionários e com todos os colaboradores. Márcia, olha só, é real, assim, todo mundo está reclamando disso e acontece, né? Mas agora a gente está num momento do ano que a gente já está pensando no ano de 2026 e na organização interna para receber a comunidade interna e externa também. Então, é o momento de você pensar assim, ó, o que é que eu vou, como que eu posso melhorar a minha comunicação? Quais são os canais de comunicação que eu vou utilizar oficiais na minha escola? Porque daí eu vou reunir a minha equipe e vou dizer assim, olha, meninas, o negócio é o seguinte, no ano de 2026, sempre que eu tiver um comunicado para todo mundo, eu vou mandar pelo WhatsApp e pelo mural da escola aqui na sala dos professores. Tem dúvidas, é aqui que você tem que buscar. Tá? Por quê? Porque daí essa nossa fala, ela se torna... Porque fala, gente, prestem atenção. Fala, cada um interpreta como quer. Quando você fala, tipo assim, a Michelle fala lá para os professores dela, cada um interpreta, um prestou atenção no todo, um prestou atenção na metade. Quando você escreve, isso vira um acordo, né? Um contrato aí, né? Então, o que nós temos que fazer? Eu vou comunicar, eu tenho que dizer para os meus professores lá no início do ano, olha, observem sempre, está no mural aqui na sala dos professores, está no grupo oficial do WhatsApp, então é porque é real. Se não está aqui, é fake. Fake news, né? É fake news. Eu tenho que criar os canais de comunicação.
Eu posso colocar também um panfleto pendurado na porta da sala de aula? Pode, mas depois que já está colocado no canal oficial. Depois que já está comunicado no canal oficial. Isso a gente tem que fazer. Isso a gente tem que entender. Porque, gente, assim, ó, eles têm que ir lá conferir. E os pais, eles buscam essa afirmação. O que tu tem que fazer, né, Márcia, é treinar a tua recepcionista, a secretária ali, para ela mesma dar a resposta, para não precisar falar com a diretora sobre um recadinho que já foi. Porque a gente gosta. Né? Eu trabalhei na política, gente, e trabalhei no setor público muito perto dos prefeitos. E as pessoas, tipo assim, ó, quem tinha informação muitas vezes era eu. Mas eles queriam falar com o prefeito. Nem se o prefeito dizia, chama a Ana Paula aqui que ela vai me ajudar a responder. Mas eles queriam falar com o prefeito. Isso é natural do ser humano, né? De falar com o superior. Mas o que eu tenho que treinar? Eu tenho que treinar a minha equipe para ela dar a resposta de tal maneira que chegue menos até mim. Né? Então, a minha secretária tem que dizer, olha, infelizmente, a professora Ana Paula, a Nelly mesmo fala isso, né? Olha, infelizmente, a professora Ana Paula está em mentoria, mas essa resposta que eu consigo te dar, não precisa ser com ela, né? Tá aqui, tá lá, é assim, é assado. Então, o que eu falo? Eu preparo a minha equipe, eu formo a minha equipe, que é um dos pilares do método FAMA, né? Formar a equipe para aquilo que precisa. Certo, senhoras? Eu quero saber se fez sentido para vocês o nosso encontro de hoje. Se fez sentido. Eu quero tirar uma fotinho nossa, tá? Vou me deixar grande antes e depois eu quero ficando pequeno. Eu quero... Então, liguem a câmera aí. Betânia consegue? Não? Vou fazer um print. 1, 2, 3 e... Deixa eu ver como é que ficou. Ah, ficamos lindas, extraordinárias. Vou mandar lá no grupo. Tá? Deixa eu ver. Esperam aqui. Não saiam. Não saiam. Agora eu vou me diminuir para a gente tirar uma foto. Olha. Betânia consegue abrir? Não? Não, Ana, vai ficar para a próxima. Ah, então. Se Deus quiser. 1, 2, 3 e todo mundo olhando para a câmera. Mas a gente é bonita. Como diz o outro, estamos bem na fita. Olha quanta gente linda e extraordinária numa foto só. Gente, um grande beijo para vocês, tá? Agora eu já estou indo lá para o aulão. Quem de vocês puder participar, será uma honra ter vocês juntinho comigo. É pelo YouTube, tá? Vou deixar o link também ali embaixo. E a gravação desse encontro eu vou deixar junto com todas as gravações, tanto na descrição do grupo, quanto ali abaixo, tá bom? Um grande beijo, fiquem bem, fiquem com Deus e a gente se encontra. Lembrando, temos mais um encontro, então, um encontro extra, né? Dessa mentoria. Beijos, beijos, beijos.